Você achou que os únicos mangás piratas que tinham saído no Brasil eram Gambato Angelita e Urusei Yatsura? Então, amigo, achou errado, otário! O Brasil já teve mais de 50 títulos pirateados publicados de forma oficial, sendo a maioria deles rentão. Mas hoje eu vou deixar os rentão de lado e vou falar apenas dos títulos tradicionais. Então, na primeira parte desse vídeo, eu vou trazer 15 deles, que inclusive tem um que nem tá na Biblioteca Brasileira de Mangás. O primeiro caso foi descoberto recentemente pelo canal Pipoca e Nanquim, do qual eles descobriram uma revista da Edrel chamada Clássicos Realistas de Contos e Quadrinhos, do qual foi publicado uma história de lobo solitário. Só que a história faltava página, esticava quadros, a tradução era totalmente freestyle para se casar ali dentro do tipo de publicação que eles faziam. E faz todo sentido a Edrel fazer esse tipo de coisa, porque lá na década de 60 e 70 eles publicavam vários quadrinhos com essa pegada mais adulta, com uma pegada meio mangá, com uma pegada samurai. Inclusive eu já fiz vídeo aqui sobre o quadrinho O Samurai, que saía lá na década de 60 e que inclusive fazia críticas à ditadura militar, só que usando de metáforas, e que eu acho uma produção cultural excelente. Para quem quiser saber mais sobre essa história dessa publicação pirata da Edrel, eu vou estar deixando aqui na descrição o link do vídeo do Pipoca e Nanquim. O segundo caso é um que fui eu que descobri, que não tá lá na Biblioteca Brasileira de Mangás, não sei nem porquê, porque eu comuniquei o dono de lá, ele me ajudou a rastrear o autor, mas não tá lá até agora. E se você estiver vendo esse vídeo aqui, bota isso lá no site, eu acho importante registrar isso, e me dá um crédito aí, né? Bom, a publicação saiu na revista Porrada Especial, número 7. Essa revista, ela traz quadrinhos underground de várias partes do mundo, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Só que nessa edição 7 veio um quadrinho chamado Cowling, do Hiroki Mayafu. O Hiroki Mayafu, ele faz quadrinhos com uma arte bem bonita, bem única, geralmente com temas cyberpunk, como é o caso desse daqui. É uma historinha bem curtinha, bem bonita, de apenas 8 páginas, e que, assim, vale mais a pena pela arte dele do que por qualquer outra coisa. Cowling é uma história bem difícil de eu resumir, porque é uma história bem metafórica, mais para você sentir do que para você entender. Mas, basicamente, a gente tem aqui uma pessoa que era uma mula, ou seja, levava droga dentro do corpo para traficar, só que uma dessas drogas acaba estourando, ele morre de overdose, e durante a autópsia ele faz uma projeção astral até ele conseguir mandar uma mensagem para a mulher que ele amava. Vale muito mais pela arte. Com a ajuda do responsável da Biblioteca Nacional de Mangás, eu consegui o arroba do autor, mandei uma mensagem para ele em japonês, dizendo que encontrei esse mangá pirata, que isso não é normal no Brasil, e que gostaria que um dia o mangá Apple dele saísse aqui no Brasil. E ele respondeu até em português, dizendo que ele também tem vontade de publicar por aqui, e que seria um ótimo título para sair por essas bandas. O terceiro título é Cobra, lançado pela editora Diller em 1991. Esse também é um caso bem famoso, pouca pessoa tem essa edição daqui. Eu consegui ela bem baratinho e tá bem novinha. Cobra, para quem não conhece, é um mangá da Shonen Jump, ou seria da Shonen Magazine, ou da Shonen Sunday, agora eu não lembro,
que é de um caçador espacial, bem machão, que pega várias gostosas pelo caminho, tem bastante ação. É um mangá bem importante para sua época. Aqui saiu de forma espelhada, nesse meio tanco, parecendo mais um formatinho que saía ali na época da Abril. Eu acho que o espelhamento aqui foi muito infeliz, estragou bastante a experiência de leitura, o que não é todos os casos, tá? Mas aqui no caso de Cobra, especificamente é um que para mim estragou. E é uma pena que esse quadrinho não saiu aqui ainda de forma oficial. É muito comentado, mas porque esse quadrinho saiu o anúncio de Bao, o primeiro grande sucesso de Hiroiki Araki, o autor lá de JoJo's Bizarre Adventure. Inclusive, Bao é uma história bastante importante, influente lá no Japão, no final dos anos 80 e começo de 90, tanto que o jogo World Heroes tem um chefão inspirado justamente nesse mangá daqui. Mas, apesar do que muita gente acredita, Bao não saiu por aqui. Eu cheguei a conversar com um pesquisador que entrevistou uma das pessoas que trabalhou nessa edição da Dealer, e essa pessoa, ela confirmou que, de fato, eles chegaram a produzir esse material, mas não chegou a ser impresso e nem distribuído. Mas você encontra fotos na internet de uma edição feita por fãs simulando uma edição da Dealer, inclusive espelhando o mangá, fazendo aquelas propagandas da época. É um trabalho fanzineiro, bem legal, mas assim, muito nichado, porque é só para quem tem essa edição da Dealer e acha isso aqui fantástico. O quarto caso são os fanzines dos Cavaleiros do Zodíaco, que saiu aqui na Heróis do Futuro. Saiu 2 pequenininhos aqui nessas edições e esse grandão. Eu já fiz aqui um short sobre essa história, eu vou deixar passando aqui porque está melhor explicado lá e eu não quero explicar de novo. Em 1995, a editora Press fez algo impensável. Já que não conseguiu os direitos autorais sobre o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, lançou, segundo eles, de maneira oficial, fanzines japoneses que parodiavam os heróis. Tipo, não era mais fácil fazer um quadrinho nacional como fez a Kingdom Comics, a Hyper Comics e tantos outros? As histórias são da revista japonesa Aniparo, da editora Minori Shobo. A primeira história saiu já na segunda edição da Heróis do Futuro. Contava com desenhos da Sumiko Minakata, que fazia fanzines com desenho mais infantil e voltado para a comédia. A história em questão mostra como aconteceria se o Shun fosse para a Ilha da Rainha da Morte, e ele consegue a armadura de Fênix usando seu maior golpe, o choro. A segunda história saiu numa edição especial que vinha com um ioiô. Com a arte elegante de Mariko, vemos Shun indo para a Ilha de Andrômeda treinar, e no barco ele é acompanhado de Miro e de Shura. A autora tem um universo próprio onde todos os Cavaleiros de Bronze treinaram com os Cavaleiros de Ouro, e o Shun vai treinar com Miro após o Shura abandonar o posto. A terceira história é a mais lembrada de todas, Festa de Gala. Também da Mariko, mas com elementos de humor semelhante à da Sumiko Minakata. Durante uma festa de gala com os cavaleiros, os mestres de ouro resolvem desafiar seus alunos, fazendo eles lutarem com Izaki, um urso caolho tão ou mais poderoso que um cavaleiro de ouro. Eu acredito até que mais poderoso, já que ele nem consegue usar o Cosmo e mete a porrada nos 5. E aí, lembrava dessas revistas? Lembrava dessas histórias? Ainda tem o ioiô? Deixa aí nos comentários. O quinto caso é o mangá, ou melhor, o manhwa de Digimon, que saiu aqui pela editora Globo.
do qual inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal, do qual inclusive tem até o link da edição brasileira para você baixar. Fazendo um resumo bem rápido aqui dessa história, a Globo ela estava postando ali no Digimon como um concorrente direto de Pokémon que estava explodindo lá na Record, e ela postou todas essas fichas nessa obra e ela lançou o manhua aqui no Brasil. Só que se tratava de um manhua pirata chinês. Então eles tiveram que recolher todas essas edições, tacar fogo, e inclusive acaba sendo um dos mangás mais difíceis de você encontrar por aí, porque a editora teve que recolher em massa ali a sua publicação. E essa história ainda tem um plot twist, porque a empresa responsável por Digimon lá no Japão acabou entrando em contato com essa editora japonesa e com esse autor. Eles acabaram gostando do trabalho, então acabou licenciando esse mangá pirata e chamando o autor para publicar um outro mangá de Digimon mais tarde. Mas, antes de seguir para os próximos casos, eu preciso falar de uma certa figura do mercado brasileiro, Zé Roberto Pereira, ou BK, ou até Nega Véia. Junto com Sérgio Peixoto, ele foi um dos editores e criadores da revista Japan Fury, da revista Animax, e foi um dos principais roteiristas do mangá brasileiro do Mega Man, que eu já tenho também um vídeo aqui no canal, e que não, gente, não se tratava de uma edição pirata. Era sim legalizada, inclusive pela licenciadora da Capcom aqui no Brasil. Então, parem de falar besteira, tá? E, para quem já sabe melhor dessa história, a ideia do BK era licenciar o Mega Man, mas depois ali de umas edições, ele jogar o Mega Man para escanteio, matar os personagens, e que a revista fosse dominada por um personagem dele chamado Princesa, que ele criou na Japan Fury, junto com os outros personagens chamados Os Elementais. Essa ideia, claro, não deu certo, ele foi descoberto, ele foi demitido da Animax e da editora Magnum. Muitos e muitos anos depois, ele aprimorou essa ideia do A Princesa e os Elementais, lançou esse livro daqui, O Guardião do Infinito, que apesar da capa meio estranha, meio infantil, é um livro muito bom, é uma das primeiras light novels brasileiras, sabe? O traço é da esposa dele, não me agrada muito, mas para a proposta funciona. Qualquer hora eu vou comentar desse livro aqui, nem que seja para membros, porque apesar de ser uma pessoa muito controversa, o Zé Roberto, ele era um escritor muito bom mesmo e muito engraçado. Então, o que acontece? A empresa dos dois, do Sérgio Peixoto e do Zé Roberto, que era o estúdio PPA, ou Peixoto Produções, estavam publicando quadrinhos japoneses de forma pirata, com tradução freestyle, em editoras de pequenas a grandes. As editoras sabiam disso, tá? E não adianta aí alguém querer meter o processo, porque eu tenho as edições e, tipo, tá escrito bem aqui, Peixoto Produções, tá? Então... Mas, como eu disse, então vai ficar para outro vídeo. E o que eu quero falar aqui é um mangá que saiu em 1993 pela editora Scala, que é o Street Fighter 2. Quem viveu essa época sabe como Street Fighter foi uma febre enorme, não se falava de outra coisa. As editoras estavam correndo em massa para procurar qualquer coisa da série para lançar por aqui. E eles apresentaram isso daí lá para a Scala, que era um mangá mais de sátira, que a Scala acabou lançando. Era uma coisa bem fininha, em formato americano, em cerca de 25 páginas.
E isso depois acabou dando problema para a Scala, porque a Capcom veio para o Brasil justamente nessa febre aí do Street Fighter para facilitar a licença de produtos de suas marcas. Ela processou a Scala por esse mangá pirata, só que eles acabaram entrando ali em acordo. Afinal, era de interesse da Capcom lançar mais coisas aqui no Brasil, e eles não foram punidos, porque, inclusive, mais tarde eles conseguiram a licença do mangá do Mega Man. Então, sabe, entrou em acordo e eles saíram limpos nessa. Yomete! Senpai! Se você tá curtindo esse vídeo até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99. E você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando, teremos vídeos a cada 15 dias ou toda semana. É conteúdo pra caramba! Então não perca! Após ser expulso da Animax e amargar um rancor por toda a sua vida, o BK ele tentava ainda trabalhar no mercado editorial, não estava conseguindo, então ele começou a dar calotes em outras editoras, aproveitando o recém-boom dos mangás, trazidos ali principalmente pela Conrad, com Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, e os outros títulos que veio pela JBC, como Samurai X e Sakura Card Captors. E a primeira vítima do BK, somente o BK, tá? O Sérgio Peixoto não estava envolvido mais nisso, foi novamente a editora Scala. No caso, o título Jovens Guerreiros. No original, Jovens Guerreiros se chama Ozanari Dungeon e foi um quadrinho bem famoso ali no Japão durante os anos 80, principalmente por ser uma paródia de JRPGs, tanto do Nintendinho quanto do Super Nintendo, tendo uma linguagem muito própria. As aventuras são com esse trio daqui. Esse mago, ele usa uma plaquinha para se comunicar, meio que fazendo ali uma cópia do pai do Rama lá no mangá, e isso era um pouco de febre aqui no Brasil no começo dos eventos de anime e mangá. E essa não foi a única tentativa de lançar Jovens Guerreiros aqui no Brasil. Também saiu por outra editora uma VHS com os sovas do mangá. Eu acho o mangá divertido. Ele acaba sendo um pouco datado se você não conhecer os JRPGs dessa época. Até se você conhecer, talvez você não curta muito. Eu acho bacaninha. Acho que se isso aqui tivesse saído durante os anos 90, ia ter feito bastante sucesso, mas saiu já meio tarde e, sabe, passou. Como a empreitada na Scala não deu certo, o Zé Roberto acabou pulando lá para a editora Mitos, que é uma editora séria sim, que já tinha publicado o mangá do Batman, já tinha publicado Dark Angel, já tinha publicado o mangá do Homem-Aranha e o mangá dos X-Men, que inclusive tem vídeo aqui no canal e também tem um short. E a proposta que o BK levou lá para a editora é bem interessante, que é o Super Almanac Mangá. Um meio tanco que iria trazer 3 mangás, do qual você leria capítulos mensais, sempre um capítulo de cada uma dessas obras, e acompanharia ali durante um tempo. Não são obras muito grandes, e quando elas fossem concluídas, elas seriam substituídas por outros títulos. Assim, pode ter algum jornalista que vem aqui reclamar que isso aqui não tem provas, que é do Zé Roberto Pereira, e pipipi, popopó, mas tem sim, tá? Além do editorial falando que você começou na página certa e eu dizendo que você começou na página errada, sejam a cara dos textos do Zé Roberto, ainda tem aqui uma piada fácil que ele fez.
É porque vários dos quadrinhos que a Mitos lançou foram licenciados diretamente pela Dark Horse, uma editora americana bem famosa. E ele fingiu ser uma empresa que negocia diretamente com a Dark Horse, que se chama Black Knight, sabe? Piada fácil. Quem que monta o Dark Horse? Deve ser o Black Knight. Cara, piada ridícula, sabe? Agora, se você é um daqueles jornalistas que confiam cegamente em editorial e não sabem fazer o mínimo de pesquisa histórica, aí você pode me xingar nos comentários igual você fez lá no meu vídeo sobre quem cantava as músicas dos discos da Top Tape. O primeiro título que tá numa dessas capas é Hellbreeders, do qual eu sinceramente não sei muito por que escolheram esse título daqui. Ele tem 2 ovas que saíram nos anos 90 e no começo de 2000. É uma agência de mulheres e um cara azarado que caçam demônios. É um mangá cheio de ação. Ele é bem bacaninho até. Ele saiu aqui com o nome de A Agência, mais genérico possível, eu não sei dizer o porquê. Esse quadrinho saiu lá nos Estados Unidos, também não sei o porquê. Talvez ele trouxe isso por ser mais fácil de traduzir, mas eu não acho um bom título, visto o 8º caso que vem logo em seguida. Aqui o mangá por dentro, para vocês darem uma olhada. Eu desconfio que tem algumas páginas cortadas no começo da história. Mas isso pode ser problema da edição americana, porque os americanos faziam bastante isso também. O 9º caso, sim, eu tinha dito 8º, mas é 9º. É um mangá mais famoso por conta do anime, que é o Sorceress Hunter, que inclusive passou no Brasil, acho que estava passando na época que esse mangá saiu daqui de forma pirata. Na época, lá do Japão, do final dos anos 80 e começo de 90, saía bastante mangá medieval, meio que numa pegada mais de comédia, com ação desenfreada. Um desses famosos foi o Sorceress Hunter, que eu não gosto muito, tá? Mas era um dos mais conhecidos ali, de quem pegava anime legendado em VHS. Aqui, esse título, eu também desconfio que teve algumas páginas cortadas do início. Eu procurei também a edição americana para confirmar, mas eu não achei, porque é muito confuso aqui, sabe? Tem umas meninas sumindo num vilarejo e quem está envolvido nisso é um conde que usa garotas virgens para alimentar um dragão. Aí do nada aparecem os heróis, derrota o vilão e nem explica da onde aqueles heróis saíram. Por isso parece que são páginas cortadas, ou então esse não é nem o primeiro capítulo. E por ser o título mais famoso, eu não entendo porque ele não tá nas 2 capas. O 10º caso é o meu favorito daqui, e talvez seja o quadrinho mais desconhecido, que é Ati-Lady, que é do autor Takeshi Okano, que é muito, muito mais famoso pelo quadrinho dele que saiu na Shonen Jump, que é o Jigoku Sensei Nube. Ati-Lady é um quadrinho bem similar a Dr. Slump, tanto que a menininha daqui ela foi construída por um cientista louco, e ela tem algumas coisas que robôs não deveriam ter, como fome, e ela é muito, muito burrinha. Várias piadas aqui parecem ser tiradas de um Dr. Slump. Ela também é super forte. Ela tem 70 mil cavalos de força, fazendo uma referência ao Astro Boy. Tem piadinhas com Kamen Rider aqui. É um quadrinho que eu achei engraçado pra caramba. Teve aqui uma mãozinha do BK para fazer algumas adaptações para nossa cultura.
fazendo referência a algumas músicas, algumas coisas que estavam na rádio, como "Ai, um tapinha não dói". Eu acho esse mangá engraçado demais. Eu queria muito que isso saísse aqui. Se eu não me engano, ele só tem 2 volumes. Eu já procurei em japonês para comprar, porque ele é facinho de ler, mesmo eu não sendo, sabe, fluente em japonês, sabendo ali bem o basicão. Dá pra ler isso daqui, dá pra achar engraçado. É uma pena que não saiu aqui, é pena que nem o Jigoku Sensei Noob saiu. E, cara, é uma pena. Eu não sei onde que o BK achou isso daqui. Ele deve ter pego em alguma livraria lá da Liberdade, deve ter lido, deve ter achado engraçado. Adaptou super bem no estilo irônico que ele tinha. E, cara, eu sou órfão dessa obra daqui. Se eu pudesse ter uma editora, eu lançava e ia levar um baita de um prejuízo. O 11º caso é o Guerreiros Errantes, que no original se chama Sword Gale. Eu não sei por que escolher esse título. Ele é um quadrinho capa-espada meio genérico, de qual um príncipe de um reino que está em guerra está atravessando um outro reino disfarçado de mulher, acompanhado por uns guerreiros ali do reino dele, e eles estão indo para outro reino para buscar ajuda e restabelecer ali a monarquia do local. Eles são confundidos com bandidos, são presos, aí eles têm que lutar contra um necromante. Não é uma das melhores histórias, eu acho bem genérico, é até legalzinho, tá? Até porque seria um volume só no original, mas isso aqui, como foi dividido em meio tanco, seriam 2 edições. A segunda edição nunca saiu. Eu acho ok, pena que não saiu tudo porque era baratinho e era uma leitura bem ok. Passar aqui por dentro para vocês verem. Curioso que não tem o nome do autor na capa, só aqui dentro. E aqui tem dizendo que o Zé Roberto Pereira fez algumas adaptações no texto. Como eu disse, é bem ok essa história. Em 2002, o Zé Roberto Pereira vai para a Ópera Gráfica e lança a edição mais conhecida aqui no Brasil por ter tido uma publicação pirata, que é o Gun Battle Angel Alita, pouquíssimos meses antes dela sair oficialmente pela JBC. Uma loucura, tá? O mangá saiu aqui de forma espelhada. Eu gosto dessa forma espelhada que ele saiu aqui. Na época ele me agradou até mais do que a leitura normal. Quem não conhece Gun Battle Angel Alita é, sabe, um dos quadrinhos cyberpunks mais famosos que existem, de uma menina robô que é achada no lixão e que ela não lembra do passado, e aí você vai vendo ali toda a vida dela, ela vai mudando de profissão em várias passagens do mangá. Ela mora numa cidade de baixo, que é um lixão, em cima é uma cidade utópica. Eu preciso fazer vídeo isso aqui sobre essa obra, porque é um dos meus quadrinhos cyberpunks preferidos da vida. E começou graças a essa edição pirata daqui, do qual fiquei super interessado, corri atrás do OVA, e assim que saiu pela JBC, eu juntei o dinheiro e acabei comprando tudo numa tacada só, quando o mangá estava ali prestes a finalizar. Ainda na Ópera Gráfica, o Zé Roberto Pereira lançou o mangá Jan As Aventureiras. Quem conhece mais mangá e anime ali dos anos 80 e 90 do Japão, sabe que tem um montão de quadrinhos de duplas de garotas policiais super gostosas que usam trambucão para caçar bandidos. O quadrinho mais famoso provavelmente é o Gunsmith Cats, e eles devem ter todos vindo na onda do Dirt Pier, que inclusive tem um vídeo aqui do canal de um episódio muito foda. E Jan As Aventureiras é basicamente isso. Um quadrinho de 2 policiais gostosas que vão caçar bandidos usando trabucão.
E aí tem peito, tem bunda, tem arma grande. E pra quem gosta desse tipo de quadrinho, é um título bem legalzinho, tá? Pra mim valeu a pena comprar isso aqui. Eu já li algumas vezes. Não é dos melhores, mas a leitura é boa, é barata. Se você encontrar aí num sebo, eu recomendo. E é do autor de outro mangá que saiu aqui no Brasil, que foi o Samurai Girl, que no original se chama High Bolt, quer dizer, Real Bolt High School. Com a polêmica que foi o lançamento pirata de Gunbattle Angelita, o Zé Roberto ele se queimou e não conseguiu mais trabalhar em nenhuma editora brasileira. Justo, né? E ele acabou abrindo a própria editora, que se chama PNC. Que se você olhar o logo dela, lembra a princípio um templo japonês atrás de um sol branco, mas também lembra um pênis e uma bunda, e talvez PNC seja de pau no cu. E a editora lançou 2 títulos, um Rentão, que eu vou deixar para outro vídeo, e Combate, que é do Naoki Urasawa, autor de Monster, 20th Century Boys e Pluto. Só que aqui ele apenas faz essa arte, tá? A história é de uma outra pessoa. Então a história é bem diferente aí do que você está acostumado com ele. É uma história bem oitentista, bem dinâmica, muita ação, gostosa, isso um brucutu que mete a porrada em todo mundo. É um grupo de rebeldes, eu acho interessante. É algo que poderia sair aqui também. Eu tenho essa edição em espanhol, saiu mesmo lá na Espanha, pela Planeta de Agostini, e no original se chama Pineapple Army. É um título legal, só tem um volume e nunca entendi por que isso não saiu no Brasil. E o 15º título é o que todo mundo está falando aí, que é Urusei Yatsura, que saiu aqui de forma ilegal pela editora Ao Leitor com Carinho. Justamente em 2025, 22 anos depois do último lançamento de mangá pirata no Brasil. Segundo o dono dessa editora, se é que é uma editora, porque parece que nem CNPJ tem, ele lançou esse quadrinho de forma pirata para chamar a atenção das editoras japonesas, porque ele queria publicar outros títulos que seriam muito difíceis de ser licenciados e que estão até meio esquecidos mundo afora. E ele queria provar que ele consegue fazer um ótimo trabalho de tradução, de impressão, um trabalho até mais barato do que esses quadrinhos super caros que estão saindo aí hoje em dia. E realmente a tradução está muito boa, a impressão também. Segundo ele, ele faz lá na mesma gráfica que a editora MPG faz os quadrinhos do Gash Bell. E eu tenho os quadrinhos do Gash Bell e realmente eles são excelentes. E ele lançou bem parecido mesmo, no mesmo tamanho, usando o mesmo papel, com sobrecapa, com adesivo. Se lançassem Urusei Yatsura aqui por esse preço e com esse trabalho, eu com certeza compraria, sem a menor dúvida. E ele provou que lançando, mandando imprimir ali só 1000 impressões, ele consegue um preço até que bem baixo. Então uma editora aí que imprime milhares de exemplares consegue um preço bem mais competitivo. Claro que eu estou desconsiderando aqui o preço da licença. E bem, tem essa loucura daí, tá todo mundo comentando. Eu estou usando aqui fotos do Shinji, que é um dos colaboradores aqui do canal, que pegou lá do site da editora. E dá para você ver realmente a qualidade, o carinho que esse editor dessa editora tem, mesmo lançando de forma ilegal. Segundo esse editor, ele comprou as edições japonesas para não perder a qualidade das retículas e realmente, pelas fotos, parece que isso realmente foi bem preservado. E a tradução é própria e não usada aí de algum tradutor que teve na internet, de algum scanlator. Ele realmente pagou alguém
E segundo aí uma pessoa, que eu não sei se eu posso dizer o nome dela aqui ou não, a tradução tá bem certinha numa primeira análise que ele fez. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Se você sentiu falta do Rama, da Animangá, saiba que já tem um vídeo aqui do canal do qual eu provo que esse mangá foi lançado aqui, sim, de forma oficial e não de forma pirata, como um monte de gente pensa que é. E se você quiser saber de mais presepadas do Zé Roberto, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque muito em breve, um dos próximos vídeos, eu vou falar dessa edição aqui que ele fez, que foi o último trabalho que ele fez antes daquele livro que eu comentei, e foi um tiro de bazuca no próprio pé. Para mim isso aqui deveria ser um marco na cultura otaku brasileira, só que ninguém mais fala. Então se inscreve aí para não perder, manda esse vídeo para 5 amigos, não esquema de pirâmide, é marketing multinível, e considere ser um membro aqui do canal para ter vídeos exclusivos. É isso aí, até a próxima!